O roteiro do projeto é basicamente dividido em 4 etapas. A primeira etapa, você vai verificar o modelo do seu sensor. Ou seja, no sensor vai ter um chip. Esse chip ACS712, ele tem alguns modelos, tá? E aí você vai precisar verificar qual é o modelo do seu sensor. Esse modelo vai diferenciar a capacidade de medição de corrente. Por exemplo, o meu está especificado no seu chip, aí você vai ter que olhar aqui, ó, nesse chip aqui, ó, que está aqui, você vai ter que olhar qual é a inscrição que está gravada. Por exemplo, no meu está gravado ACS712T ELC05B17023. Então, se você olhar no datasheet, quando você tem aqui 05B, quer dizer que ele mede de menos 5 ampere a mais 5 ampere. Essa tabela aqui está no datasheet. Se no seu sensor tiver gravado 20 ampere, ele mede de menos 20 a mais 20. Lembrando que a especificação dessas correntes são as correntes de pico, porque ele está colocando aqui valores negativo e positivo. Então ele está referenciando o menos 5 ampere e o mais 5 ampere, são as correntes de pico. Lembra que no sensor não invasivo STC013, ele fala de 0 até 100 ampere. Então de 0 até 100 ampere, ele está falando do range de medição, ali é a corrente eficaz. Aqui é a corrente de pico, tá? Então você precisa só prestar atenção nessa diferença, tá? E se você prestar atenção, veja que aqui ó, ele fala range IP, né? que é o range da corrente de pico, tá? Então sempre é muito importante você saber disso na hora de fazer os cálculos. Então, ó, se tiver 30A, é de 30 ampere, ele mede de menos 30 até mais 30 ampere, certo? O outro, quando você quer fazer medições de correntes elevadas, aí você faz a medição por um transformador, que o outro, ele tem um transformador ali tem um transformadorzinho, aí tem o primário, tem o secundário, e ele chega até 100 ampere, então o range dele é maior. Perceba que aqui vai até 100 ampere, né? Então, é só você ter cuidado de olhar no seu datasheet. Depois você vai fazer a montagem, né, do seu circuito, né? Então o roteiro é esse. Primeiro você verifica o modelo do seu sensor, depois você faz a montagem do circuito e aí você precisa ter cuidado que essa montagem ela deve ser conectada, o circuito, o sensor, ele deve seccionar a fase. Então você precisa, ou o cabo que você quer medir, pode ser o neutro, enfim, a corrente está circulando, né? Você precisa só ter cuidado de colocar em fase com o cabo que você quer medir, a corrente elétrica. Depois você vai construir o código. E no código você vai precisar, parecido com o nosso sensor de corrente não invasivo, o código. Você vai precisar basicamente aqui fazer o mesmo processo para encontrar o maior valor. Aí você vai determinar qual é o valor de pico. A única diferença é na conversão. Porque, por exemplo, você vai precisar converter o valor analógico em valor de tensão e depois esse valor de tensão em valor de corrente. Obrigatoriamente você tem que converter para valor de tensão para saber qual foi a diferença de tensão excitada pela corrente elétrica que circula o seu sensor. Então você vai precisar fazer isso e depois você vai fazer os testes. Eu estou colocando essa etapa aqui de testes nos projetos. É fundamental você testar, você calibrar. Se você puder ter um multímetro do lado, tem um multímetro para verificar. Você está fazendo um instrumento de medição. E você precisa saber comparar com outro instrumento já testado, já com um certificado de qualidade, você precisa fazer esses testes, beleza? Então, esse é o roteiro, as 4 etapas que você precisa para fazer a integração desse sensor, o módulo ACS712T com o Arduino.